Hoje é um belo dia, um dia de festa, como já foi destacado antecipadamente, o Dia dos Pais. E para mim, especialmente, duas razões muito felizes. A primeira é de estar aqui com vocês em definitivo, né? E o meu desejo de todo o meu coração é que eu saia daqui só bem velhinho, mas bem velhinho, dentro de um caixão. Mas bem velhinho, né? Assim, tipo uns 120 anos. Brincadeira, não sei se eu vou poder viver tudo isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que o meu desejo é de ter um ministério bem longo, frutífero, abençoador. E eu sei que também vocês vão me abençoar. Já têm me abençoado. Eu só queria fazer um exercício. Você já viu como a igreja está bonita? Eu não sei se só eu estou achando, mas eu acho que a igreja está muito linda. Dá uma olhadinha em volta aí. Olha que linda como é que está a igreja. É linda, né? Eu acho que é que estou apaixonado, né? Não é isso, né? A igreja é muito linda mesmo e deixa a gente feliz. Vamos meditar na palavra de Deus. E hoje eu pensei como tema GPS, guiados pelo Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3, dos versículos 5 e 6. Se quiser apagar só essa luz aqui para ver melhor o painel, ok? Todos acharam? Provérbios 3, versículos 5 e 6 apenas. Vamos fazer a leitura. Se você quiser ler lá, acompanhe lá, ou acompanhe na sua Bíblia, fique à vontade. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará um caminho certo. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é profunda, ela atinge os nossos corações, as nossas necessidades, os nossos anseios, ela corrige, ela exorta, ela ensina. Então nós pedimos, ó Deus, que Tu venhas falar aos nossos corações, a começar por mim, em nome de Jesus. Amém. Se tem uma coisa legal, é a tecnologia. Não sei você, mas eu sou fascinado pela tecnologia. Mas Deus é quem deu a capacidade para o homem criar coisas. E hoje, com toda certeza, eu acho que a maioria conhece, né, esse aparelhinho chamado GPS. É muito comum hoje, os carros já saem de fábrica com esse opcional, né? A maioria já sai de fábrica com ele. Os celulares você ou pode baixar, ou alguns já vêm com o GPS também. O GPS é uma sigla que no inglês significa Sistema de Posicionamento Global. É tão incrível que eu não sei nem como explicar, mas é um aparelhinho móvel que capta sinal através de um satélite milhares e milhares de distância, de quilômetro, e então nos dá a posição certa de onde nós estamos. Quer ver? O Daniel, a gente combinou de conversar. Eu falei, Daniel, passa o endereço para mim. Ele fez uma coisa melhor, ele mandou a localidade lá no WhatsApp, né, Daniel? E aí, beleza, não tem mais como errar, né? Mandou, eu abri no meu celular e fui seguindo o mapa, né? Cheguei certinho na casa dele, porque eu tinha ido na casa dele uma vez à noite, e eu não ia lembrar o caminho de cor. Mas o GPS
serve também, além de nos mostrar a posição de onde está o veículo, serve para localizar endereços, indicar rotas. Basta você clicar lá no GPS, você digita onde você quer, e aí através de instruções visuais, tem vários tipos, ele vai te direcionar naquilo que você precisa. Aí tem uma mulherzinha aqui que fica dizendo assim, vire à direita, vire à esquerda, né? Tem uns que são mais engraçados, né? Tem gente que coloca a voz de gaúcho, já viu? Bate, já chegou no seu destino, né? E aí tem uns que são mais engraçadinhos, que colocam um personagem de desenho animado, e assim por diante. Você pode brincar também com o GPS. Enfim, o GPS ele é muito útil, só que quase sempre ele nos leva no local certo. Em alguns momentos ele nos leva a lugares que nós não queremos. Quem já viu isso? Já vivenciou isso? De repente você coloca lá no GPS o endereço, não estou entendendo. Está assim no meio do verde, assim, né? Um carro assim, né? A setinha, mas não tem nem estrada aqui, não tem rodovia. E o que aconteceu? Existe uma coisa interessante no GPS. Ele precisa ser atualizado. Se você não atualizar, não tem como você então estar sempre caminhando certo. Mas ele é algo fantástico, mesmo com alguns defeitos, ou mesmo com algumas limitações. O GPS então é uma ferramenta muito útil. Eu tenho usado bastante e eu acho que eu vou usar bastante para visitar os irmãos, até eu conseguir descobrir a dinâmica da cidade, né? E saber onde cada um mora, que se é para um lado, se é para o outro, né? Até eu conseguir andar sozinho. Em alguns lugares eu já consegui sozinho, né? Pasmem, mas eu tenho, acho que, uma boa memória para isso. A Amanda é melhor do que eu quando se trata de localidades, mas aqui eu consegui me localizar muito bem. Agora, refletindo sobre isso, irmãos, eu percebi uma coisa importante. Perceba o quanto somos carentes da direção do Altíssimo. Já parou para pensar? O quanto eu e você, o quanto nós somos carentes da direção do Altíssimo. O mais interessante é que a nossa vida está se tornando tão complexa, porque as coisas simples nós estamos complicando, né? E Eclesiastes, não me deixa mentir, Eclesiastes 7:29 diz que Deus fez o homem simples, mas ele complicou todas as coisas. Eclesiastes 7:29. Nós complicamos aquilo que era para ser fácil, aquilo que era para ser simples, nós complicamos. Já viu? Eu tenho algum mineiro aqui? Tem? Tem? Então tá bom, a piada vai ser do mineiro. Meu pai também era mineiro, eu também tenho um sangue mineiro. Já viu o mineiro falando, dando, orientação? Ele fala assim, olha, sabe aquela rua ali? Não vira ali não. Vai reto toda a vida você vai chegar num queijinho. Aí você virou, pronto, chegou, né? É assim que o mineiro dá, então, a explicação. Sempre, com uma ilustração diferente. Mineiro é fantástico, gente. Mineiro é show de bola, né? Eu acho que é um dos povos mais carismáticos que tem no nosso país. Tem outros também, paulista principalmente, que eu sei que tem bastante aqui, né? Mas o mineiro, ele fala com um jeitinho especial. Mas às vezes ele complica. Sabe aquela rua ali? Não vira ali não. Você segue reto. Precisava dizer isso, né? Sabe aquela rua ali? Sei. Então, não vira ali não. Aí você já, a hora que falou, sabe aquela rua ali? Você já pensou, aquela rua ali eu vou parar em tal lugar, tal. Você já tem que desconstruir toda a sua imagem de localidade e de tudo mais. E há pessoas que conseguem então facilitar. O homem geralmente tem mais objetivo. Então nós temos que chegar em tal lugar.
Olha, é o seguinte, você pega tal rua, chegou. A mulher, ela vai falar, então, você vira ali, e aí passa, sabe aquela loja assim, 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 e não sei o que lá, e não sei o que lá, e vai colocar um monte de detalhe nas informações, daí você fica ouvindo e depois você prefere, não, eu procuro na internet, né? Geralmente a gente tem essas diferenças, mas em nossas vidas nós também complicamos. Nós complicamos quando nós decidimos tomar decisões sem a dependência do nosso GPS, sem a dependência de Deus, sem a orientação de Deus. Deus é o nosso GPS. Falando em decisões, nós tomamos todos os dias decisões, umas mais simples, outras mais complicadas e complexas. Mas uma coisa eu tenho comigo: nunca duvide da sua capacidade de errar. Nós temos que sempre estar ligados com a direção de que Deus quer dar para as nossas vidas. E é verdade também que nós aprendemos com o erro, não é? No entanto, eu não preciso errar para aprender. O cristão, ele tem que procurar acertar sempre o máximo possível. É como você sentar no formigueiro e dizer assim, será que vai doer? Né? É como você pegar a sua mão e dar um murro numa faca e falar, será que vai doer? Eu preciso fazer isso? Não. Então existem coisas óbvias no nosso dia a dia em que nós sabemos o que fazer. Existe algo, um guia, um manual que nos direciona, que nos dá direção, que nos ajuda a escolher, que nos ajuda a tomar as decisões necessárias para o nosso dia a dia, que é a Palavra de Deus e o Deus da Palavra, que nos ajuda então a tomar essas decisões. E pensando nisso tudo, eu pensei em 3 atitudes que nós devemos ter. Uma que nós não devemos ter e 2 que nós devemos ter. E a primeira atitude é essa: confiar em Deus de todo o coração. Isso é quando Deus está no controle. Costumamos dizer assim, Deus está no controle de todas as coisas, mas às vezes nós dizemos isso da boca para fora. Deus está no controle de todas as coisas. E aí você fala isso, e aí na primeira dor de barriga, o que você faz? Ai meu Deus, se descabela, e aí você então se preocupa, fica ansioso, e aí chora, e depois se desespera mais um pouco. Daí depois de tudo, lá no finalzinho você vai lembrar, Deus está no controle. Aí você fala, puxa Deus, eu não confiei, mas eu deveria ter confiado. Eu quero usar o exemplo de Davi. Davi disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Davi sempre confiou no Senhor, em vários momentos, e inclusive nos momentos difíceis de sua vida. Eu me recordo aqui de um momento de quando ele estava fugindo do seu filho Absalão, e o Salmo 3 ele escreve e disse assim, eu me deitei e dormi, despertei, pois o Senhor me sustentou. Imagine você dormir tranquilo, em paz, sabendo que tem alguém te perseguindo. No caso de Davi aqui, imagine o coração dele. O próprio filho estava perseguindo. E não estava o perseguindo para dar um presente do Dia dos Pais. Estava perseguindo para matá-lo, para tomar o seu reino. Aliás, ele tomou o reino de Davi. Maldade no coração. Talvez cheio de medo. Talvez desesperançoso. Coração
quebrado por causa da maldade do próprio filho. Mas Davi continuou confiando no Senhor. Pelo menos por 2 vezes nós sabemos que Davi foi perseguido, não é? Por Saul e agora pelo seu filho Absalão. Confiar em Deus é saber que Ele dá o melhor para a gente. E o melhor e a mais segura direção. Talvez eu vá e caminhe por atalhos, mas Deus não nos manda atalhos. Deus não é como o GPS que talvez erre, nos mandando a lugares que nós não deveríamos estar, ou ir, ou fazer, ou pensar, ou dizer. Deus sempre nos guiará a lugares e a momentos e a situações que vai trazer alegria ao seu próprio coração. Basta nós então confiarmos na direção, na orientação que Ele dá. A Bíblia, ela é o nosso manual. Ela responde qualquer pergunta que você queira fazer. Qualquer pergunta que você fizer para a Bíblia, ela responde. Qualquer assunto que você imaginar, tem na palavra de Deus. Se você, de repente, está cursando administração ou comércio exterior, se você pesquisar na Bíblia, tem ali as negociações, troca de moeda, e tem de tudo. A Bíblia tem de tudo, para qualquer princípio, né? Alguém uma vez me perguntou: então, pastor, me prova que eu não posso fazer sexo antes do casamento. Bom, a Bíblia não vai estar assim: não façais sexo antes do casamento. Mas a Bíblia tem princípios dos quais nós devemos seguir, imitar e obedecer. Portanto, confie nesta direção. Você deve confiar na direção que Deus te dá e não em si próprio, que é a segunda atitude. Não se apoie em sua própria inteligência. Agora é quando o eu está na direção. Quando eu estou na direção, eu não permito a ação de Deus. Quando eu tomo a rédea das coisas, eu não permito que Deus então me conduza. Pessoas soberbas não apenas destroem a outros, mas destroem a si mesmo. Deus falou através do profeta Jeremias as seguintes palavras: Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso. Vou falar bem calminho: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Se você tem que se gloriar com algo ou de algo, glorie-se em conhecer o Senhor e saber que Ele é o Senhor. Quando eu sei que Ele é o Senhor, eu sei também que eu não sou nada, mesmo sendo alguma coisa, mesmo sabendo alguma coisa, mesmo tendo muita qualidade em qualquer área que for, que eu acho que tenho, eu não sou ninguém sem Deus. E é por isso que eu não posso me apoiar na minha própria sapiência, na minha própria sabedoria, na minha própria inteligência. E o texto continua: e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Ainda em Jeremias 17, agora, versículos 5 e 6 diz: maldito é o homem que confia nos homens, que faz a sua humanidade mortal a sua força,
mas cujo coração se afasta do Senhor, olha só como ele será. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde ninguém vive. A Bíblia diz também que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu construí, tudo que eu aprendi, tudo vem do Senhor. E eu preciso reconhecer isso. Eu preciso saber que aquilo que Deus me deu de inteligência, de capacidade, de habilidade, de dom, de talento, não vem de mim mesmo. Por mais que você tenha capacidade, e por mais que você ache que você não precise de Deus para nenhuma dessas coisas, foi Ele mesmo que te deu. Foi Ele mesmo que me deu. Foi Ele mesmo quem nos deu todas essas capacidades. Talvez você é muito bom em matemática. Talvez você é muito bom com línguas. Talvez você é muito bom em alguma outra área que você gosta muito. Talvez algum de nós aqui se descabela com a matemática e não consegue entender muitas coisas. Mas alguém vai saber. E sabe o que é mais bonito? É que aquele que sabe pode ensinar aquele que sabe menos. Mas ensinar de uma maneira que aquela pessoa que está recebendo, vai fazer com que você se sinta muito mais abençoado do que ser um instrumento abençoador. Isso que é legal na família de Deus. Quando eu sei algo e quando Deus me dá a possibilidade de ensinar, de passar para frente, é o que eu tenho que fazer. E às vezes tem várias pessoas querendo aprender aquilo que eu sei. E às vezes eu não me coloco à disposição. E às vezes eu não me coloco, então, à disposição para ensinar, para poder passar adiante aquilo que eu já tenho feito. Não confie em você mesmo, nem se apoie em sua própria inteligência. Aquele que faz isso, deixa o eu governar a sua vida. E todas as decisões, pode parar para observar, todas as decisões serão decisões egoístas. Todas as decisões que, se você está nessa situação, serão decisões soberbas, decisões que pensam muito mais em você, no seu benefício, do que no benefício do próximo, do grupo ou de uma comunidade no geral. Por isso, é preciso confiar somente em Deus. E somente nele nós temos a direção certa, a qualquer hora, do dia ou da noite, a qualquer momento, para todos os assuntos. É em Deus que nós temos o GPS, a Bíblia, que é a palavra de Deus, a orientação para o nosso viver. E que devemos reconhecer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso sim é uma direção segura. Porque eu vou abrir mão daquilo que eu sei para deixar que Deus então haja sobre a minha vida. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós então pensamos que estamos sabendo o que está sendo feito. Então pare, avalie suas decisões, reconduza a sua vida e pergunte para si mesmo: sou eu quem está no controle ou é Deus que está no controle da minha vida? Se for a resposta o eu, então ore. Fala assim para Deus: Deus, eu não quero mais depender de mim mesmo, eu quero depender do Senhor. Em Jeremias 17, que eu acabei de ler, diz o final daquele que confia em si mesmo. Vai viver num lugar árido do deserto,
numa terra salgada onde ninguém vive, não terá vida. Ao contrário, versículo 7 e 8: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes até o ribeiro, e ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Como João 15 diz que nós temos que estar ligados à videira para dar fruto. Aqui, dois contextos. Um que confia em si mesmo, aquele que se apoia em sua própria inteligência, na sua própria força, nas suas conquistas, na sua capacidade. E uma outra figura, aquele que, independente das capacidades, dos recursos, da força, depende do Senhor. Um não terá vida, o outro terá vida em abundância. Não se apoie em sua própria inteligência, ela é falha, é humana. Apoie-se em Deus, em sua infalível e poderosa palavra, o nosso GPS, a Bíblia. Terceira atitude, o texto ainda diz: lembre de Deus em tudo o que fizer. Quando agora o eu pergunta para Deus, quando o eu pergunta para Deus, nós já vimos que devemos confiar no Senhor. Quando Deus está no controle das nossas vidas, nós temos um tipo de resultado. Nós vimos também aquele que se apoia em sua própria confiança, na sua própria inteligência, tem um outro resultado. Quando o eu está no controle, então sofre outras consequências, mas ainda temos uma chance. Nós ainda temos uma possibilidade, que é voltar atrás, é perguntar para Deus. Temos ainda uma orientação: lembre-se de Deus em tudo o que fizer. Em tudo o que fizer. Não é em algumas coisas. Tem gente que pensa que há uma vida secular e uma vida eclesiástica. Tem gente que acha que há uma vida espiritual e uma vida mundana. Não existe. Nós não vivemos duas vidas. Nós vivemos uma vida. Então eu estou lá no meu trabalho, eu lá vivo uma vida espiritual. Embora eu trate de coisas não espirituais. Eu estou fechando um negócio, eu estou fechando um negócio como servo do Senhor, como filho de Deus, espiritualmente falando também, porque eu não posso passar o outro para trás. Eu tenho uma moral, eu tenho uma ética, eu tenho princípios, eu tenho valores que correspondem à palavra de Deus, que não me permite pensar que está tudo bem. Geralmente no futebol é que nós descobrimos alguns caráteres. Então aquele que é mais violento, no futebol se revela. Vai lá e dá uma canelada, né, no outro. Quem está de fora pode dizer: não, foi sem querer. Ou pode dizer: puxa, você viu como ele foi violento? Né? Então cada
Certa vez, em São Paulo, nós decidimos fazer um time de futebol da nossa igreja para disputar um torneio entre igrejas. E eu vou dizer uma coisa, eu não faço mais isso. Eu não faço mais isso. Porque foi um show de mau testemunho. Eu prefiro jogar futebol com a gente em casa, trazendo pessoas não crentes para jogar conosco, para a gente trabalhar o nosso caráter, para a gente trabalhar o nosso temperamento, a nossa paciência, saber perder, ter as regrinhas dos embaixadores do reino, né? Dizer sempre a verdade, perder sem se zangar, dar um lugar para o outro e assim por diante. São princípios e são valores dos quais nós temos que ter. E então lá uma pessoa que é líder de uma determinada igreja disse, ele sofreu uma falta, caiu no chão e começou a rolar no chão assim para lá e para cá. E aí os outros irmãos ficaram bravos com ele, porque foi nítido que ele estava fingindo. Daí ele pegou assim, na hora que o juiz apitou que foi falta, né? Ele olhou assim, deu risada, né? E aí ele disse assim para mim, pastor, é a malícia do futebol. Daí eu falei assim, meu irmão, você está amarrado. Malícia no futebol, isso é mentira, isso é enganação. Você está dando mau testemunho. E aí isso incitou a ira nos outros irmãos. E agora imagine eu tendo que controlar os dois times, porque eles queriam brigar por causa daquele dito cujo. Que feio, gente. Que situação horrível, né? Mas quando, então, eu não controlo quem eu sou, eu não controlo as minhas emoções, eu tomo decisões erradas. E se eu sei que eu tenho dificuldade em determinadas áreas, eu coloco elas diante de Deus. Essa é a nossa oportunidade. Eu sou falho, Senhor. Eu preciso do Senhor nisso, naquilo outro. Me ajuda. Me ajuda a depender do Senhor. Se você é uma pessoa nervosa, coloque-se diante de Deus. Peça, Senhor, me dê tolerância, paciência. Exercite isso em mim. Se você é uma pessoa orgulhosa, passa na fila da humildade várias e várias vezes. E diz, Senhor, eu preciso ser mais humilde, eu sou muito arrogante. Mas seja sincero consigo mesmo, porque a Deus a gente não engana. Veja que texto interessante. Colossenses 3, 1 e 2. Há pessoas que se lembram de Deus quando as coisas só estão prontas. Mas o que adianta? Não adianta nada. Temos aqui então uma instrução do apóstolo Paulo. Pensar e buscar, diz o texto. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas que são terrenas. O cristão, o Filho de Deus, ele vai buscar, ele vai pensar, ele vai querer agir, ele vai querer falar, ele vai se comportar de acordo com o que a palavra o institui. É fácil? Não é fácil. Não é. Mas é por isso que nós precisamos depender do Senhor. E eu e você, nós precisamos reconhecer as nossas limitações e saber onde e como precisamos deixar Deus agir em nossas vidas. Busque, pense. Qual é a sua meta, o seu alvo, o seu propósito, o seu objetivo? Estão nas coisas de Deus ou em si mesmo? Pense, reflita, medite, analise, considere, reconsidere, pondere, concentre-se nas coisas que são do alto.
Deus vai te ajudar. Deus vai me ajudar. Mas eu preciso quebrar o meu coração. Eu preciso ter um coração quebrantado para que Deus possa me tocar. Ainda Jeremias diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E Deus diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Quem é do ramo de informática e é mais velho nesse ramo, antigamente existia uma ação que era feita no computador que chama-se desfragmentador. Já ouviram falar? Então, o que era isso? O HD, que é como vamos colocar assim, o coração do computador, né? O cérebro do computador, que contém ali as informações devidas, ele trabalha sobre linhas, e aí o desfragmentador ia avaliando linha por linha, e quando continha algum erro aparecia um B de bad cluster, que significava uma trilha corrompida, um erro de trilha ou alguma coisa assim. Isso significa que o HD estava com defeito. Só que isso ele fazia nos mínimos detalhes, e então a tela ficava cheia de quadradinhos assim. Quem já viu sabe que é desse jeito. Talvez tenha falado alguma coisa errada aqui na área da informática, mas é mais ou menos isso. Essa palavra esquadrinhar é justamente isso. Deus desfragmenta o nosso coração. Ele separa todas as partezinhas. Não há nenhum lugarzinho que você possa esconder de Deus. Não, aqui, Deus, você não vai entrar. Não, Deus conhece. Ele chega no íntimo do seu coração, no lugar que ninguém habita, no lugar que você nunca e jamais teve a coragem de contar para alguém. Deus vai lá. E é por isso que nós temos que lembrar do Senhor em tudo que vamos fazer. Concluindo, cumprindo essas três atitudes, o resultado é este. Olha o finalzinho do versículo. A Bíblia é prática. Ela fala o resultado que dá. Se você cumprir aquilo, você vai ter o resultado que ela fala que vai dar. E o finalzinho diz: e Ele, Deus, lhe mostrará o caminho certo. Vamos relembrar o versículo? Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e, olha a conclusão, olha o resultado, Ele lhe mostrará o caminho certo. Está em dúvida? Faça isso. Não tem segredo com as coisas de Deus. É só obedecer e cumprir aquilo que Deus quer. Portanto, tudo que nós precisamos é de um coração humilde, disposto a obedecer, a aceitar a palavra do Senhor. São inúmeras as vezes que ela tem me orientado em diversas situações, em várias áreas: casamento, filhos, trabalho, finanças, saúde, ministério, etc. Deus tem usado a palavra de Deus para nos orientar. Agora, como quando nós estamos viajando e nós utilizamos aquele aparelhinho, o GPS, para chegarmos bem no destino, façamos também o mesmo com as coisas de Deus, que é o nosso GPS. E essas siglas seriam, então, guiados pelo Senhor.
Obedecer à instrução de Deus é a garantia de que vamos tomar a decisão certa. É a garantia de que iremos chegar onde Deus quer. É a garantia de que estamos dentro da sua rota e nós não vamos nos desviar. É a garantia de que estaremos no centro da sua vontade, mesmo quando os caminhos forem difíceis. Nós estaremos seguros. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, nós queremos te dar graças, porque somos guiados pelo Senhor. Se talvez alguém aqui não quer ser guiado pelo Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, derrame sua graça e faça com que essa pessoa venha a se quebrantar e a escolher o melhor. E escolher o melhor é escolher o Senhor. Ó Deus, quantos sofrimentos poderíamos evitar se nós obedecêssemos mais o Senhor. Pai, nos perdoa pelas decisões erradas que nós tomamos no dia a dia. Venha nos corrigir, venha nos ensinar. Venha, Deus, nos capacitar para que possamos fazer o mesmo com as outras pessoas que precisarem das nossas ajudas. Também, ó Deus, eu quero colocar a tua igreja no teu altar de graça. Nós precisamos do Senhor. Nós ouvimos aqui. Segunda-feira começa a nossa semana comercial. E aí nós vamos passar por várias situações. Que esses princípios possam estar guardados em nosso coração. Que esses princípios, esses ensinamentos possam estar em nossa mente. Para que possamos então colocá-lo em prática no nosso dia a dia. E assim glorificar o teu santo nome, Deus. Por isso eu lhe peço, ó Deus, dê-nos uma semana abençoada. Dê uma semana, ó Deus, cheia de bênçãos. Nos leve também de volta aos nossos lares em paz e segurança. Senhor, nos proteja, nos guie e que nós possamos aceitar a sua direção. Pai, essa é a oração que eu faço em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? E amém.